Como é que é, família, daqui fala J Privado. Atenção, eu J Privado. As batatas podres do presidente da República de nome João Lourenço, presidente do Tribunal de Contas, proibida a sair do país. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, mano. E família, segundo chegou aqui o site, né, Lilo Pasta News por intermédio do Graça Campo, é isto mesmo, as batatas podres do presidente da República de nome João Lourenço, né, família? E família, antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para vocês internautas, inscrevam-se no canal, que é essencial para nós, partilhem os vídeos, comentem, que é muito importante, ok? Deixa aquele like, então sem mais delongas, vamos aqui para a matéria. E família, o Graça Campo veio a público escrever esse artigo com o título dizendo as batatas podres do presidente da República, e a presidente do Tribunal Supremo, do Tribunal de Contas, foi proibida de sair do país. Let's seguir e vamos lá ver aqui a matéria completa. Let's seguir. O presidente João Lourenço é aparentemente perseguido pela falta de sorte. Muitas das suas decisões são marcadas por azar. Dois exemplos. Em junho de 2018, o plenário do Tribunal de Contas fez chegar ao Presidente da República 3 nomes para deles escolher o do Presidente da Corte. Os nomes propostos foram os de Isalgina Gamboa, Domingas Alexandre e Elisa Rangel. João Lourenço escolheu o primeiro nome. Tudo parecia sugerir que a escolha do Presidente da República recairia em Domingas Alexandre, funcionária do Tribunal de Contas desde a sua criação. Portanto, era a que conhecia melhor os cantos à casa. No ano seguinte, em 2019, o Conselho Superior da Magistratura Judicial submeteu ao Presidente da República, por essa ordem, os nomes de Joaquina Ferreira do Nascimento, Joel Leonardo e Norberto Sodré. Desses nomes, João Lourenço deveria escolher um para Presidente do Tribunal Supremo e outro para Vice-Presidente. Escolheu Joel Leonardo para Presidente e 4 anos depois ainda não escolheu o Vice-Presidente, um procedimento que fere a Constituição da República que jurou cumprir e fazer cumprir. Em 2022, o MACA Angola desresponsabilizou a má sorte pelas más escolhas do presidente João Lourenço. Segundo o portal do Rafael Marques, antes do nome dela chegar à mesa do Presidente da República, Isalgina Gamboa já tinha uma sólida relação de amizade com João Lourenço e a esposa Ana Dias, com quem partilhava interesses empresariais. Com o selo de garantia que lhe adivinha da sólida relação de amizade com o primeiro casal, Isalgina Gamboa transformou o Tribunal de Contas no seu mealheiro, conforme classificação que o MACA Angola lhe deu. Se transcrita em livro, a saga de Isalgina Gamboa daria lugar a um best-seller. Não há um único capricho material, dela, dos filhos e até do ex-marido, que não tenha sido atendido com o recurso aos cofres do Tribunal de Contas. Com mandato de 7 anos, Isalgina Gamboa ainda tem pela frente longos 24 meses para realizar todas as suas fantasias com dinheiro público. Não é previsível que o Presidente da República lhe interrompa o mandato, ou seja, não é crível que João Lourenço desmame a Presidente do Tribunal de Contas. Também a escolha de Joel Leonardo não pode ser inteiramente imputada à má sorte. Com o manancial de informação que tem e pode ter, o Presidente da República analisou o perfil de todos os propostos e encontrou no perfil de Joel os predicados de homem certo para certos trabalhos que pessoas decentes recusam fazer. Frequentador assíduo dos corredores do Palácio Presidencial, Joel Leonardo não tem desapontado quem nele apostou. Sempre mostrou total disponibilidade para trabalhos de toda a natureza, mesmo que pouco edificantes. Como, por exemplo, o que envolveu a despronúncia do general Higino Carneiro. Até, aqui guardado a 7 chaves, o segredo sobre a despronúncia foi agora quebrado, muito por culpa da postura exageradamente narcisista de HC na entrevista que deu ao LAC. Nessa entrevista, HC atribuiu a despronúncia à suposta inconsistência das provas contra ele. Mas, as coisas não foram bem assim. Semanas antes, o PGR tinha garantido à comunicação social que o processo de HC fora remetido a tribunal abundantemente sustentado. Depois das bocas do general 4x4 Alax,
que geraram enorme indignação no Tribunal Supremo. Algumas fontes decidiram, agora, dar mais detalhes ao que já se sabia. Segundo essas fontes, o processo de HC, que ia acusado de vários crimes, nomeadamente peculato, abuso de confiança, associação econômica e outros, foi arquivado por orientação superior, presumivelmente dada a partir do Palácio Presidencial. De acordo com diferentes vozes nos corredores do Supremo, o arquivamento do processo foi a contrapartida a Higino Carneiro por haver ido à Espanha convencer José Eduardo dos Santos a regressar a Angola para participar do 8º Congresso do MPLA, um evento com o qual João Lourenço queria provar que tinha relações sadias com o seu antecessor. Em círculos privados, HC tem-se vangloriado dessa façanha. Também já é demasiado evidente que a prisão domiciliar em que Higino dos Santos se encontra desde 2019 não decorre de uma decisão unilateral do Presidente do Supremo. Da mesma forma, nenhum cidadão lúcido deste país acredita que a demissão do juiz conselheiro Agostinho dos Santos tenha decorrido de algum arrufo do Presidente do Tribunal Supremo. Mas, João Leonardo não faz desinteressadamente o serviço sujo. Pelo contrário, faz-se pagar regiamente. Acumulam-se os casos de abuso de poder, de malversação de dinheiro público, de nepotismo e outros praticados pelo Presidente do Tribunal Supremo e do Conselho Superior da Magistratura Judicial. A essa panóplia de indecências juntou-se, agora, evidências de que João Leonardo usou um sobrinho para condicionar a soltura de presos ao pagamento de muito dinheiro. Com o conforto que julga encontrar na Cidade Alta, João Leonardo não viu risco nenhum à sua atividade a extensão da extorsão a antigos dignitários do regime, como Augusto Tomás e Manuel Rabelais. Foi longe demais. Quer Higino Gamboa quanto João Leonardo são hoje verdadeiros embaraços a quem os nomeou. Ambos transformaram-se em pessoas tóxicas, de quem todos os angolanos decentes querem a maior distância possível. Higino e Leonardo juntam-se ao que o MACA Angola descreveu como uma espécie de pelotão daqueles que parecem querer assumir-se como os novos epicentros da corrupção em Angola. Numa descrição que se encaixa a João Leonardo como a luva numa mão, o MACA Angola diz que Angola tem agora magistrados cujo objetivo fundamental parece ser apenas a captura e o saque do Estado. Alguns querem até apresentar-se como os novos oligarcas que usam e a juíza conselheira presidente do Tribunal de Contas, Higino Gamboa, foi impedida, em dezembro último, pelos efetivos do Serviço de Migração Estrangeira SME, destacados no aeroporto 4 de fevereiro, em Luanda, de abandonar o país, sob o imparcial prece junto de uma fonte fidedigna. Segundo as informações, o episódio se registrou quando a mesma pretendia embarcar num voo comercial com destino a Lisboa, Portugal. De acordo com a nossa fonte, a economista Higino Gamboa, que ainda goza de imunidades, tentou reagir à ação da SME, mas, ela, foi advertida de que estava-se apenas a cumprir ordens superiores. Não se sabe ao certo se as referidas ordens de superiores proviam da Procuradoria-Geral da República ou da Presidência da República, mas o certo é que a juíza conselheira presidente do Tribunal de Contas teve de regressar ao seu domicílio e passar a quadra festiva com a família. De realçar que, em outubro do ano transato, o jornalista e ativista Rafael Marques pediu à justiça angolana que instaure um processo contra a presidente do Tribunal de Contas para investigar despesas suspeitas, no valor de milhões de dólares. Na carta endereçada ao Procurador-Geral da República, Helder Pitagros, o jornalista sublinha que o tempo é de mudança e solicita a devida fiscalização aos atos de Higino Gamboa, que denunciou no portal MACA Angola em junho último. Na altura, Rafael Marques de Moraes revelou que as despesas da juíza, suportadas pelo erário através do cofre privativo do Tribunal de Contas, ascenderiam a cerca de 4 milhões de dólares e visavam o apetrechamento da residência, com mobílias adquiridas em 2 empresas.
Após a denúncia, nem a PGR nem o Tribunal de Contas se pronunciaram, tendo esta entidade informado apenas que as despesas realizadas pelo Tribunal constam dos relatórios anuais, aprovados pelo plenário e são realizadas com base nos direitos e regalias dos magistrados previstos na lei. Isalgina Gamboa foi também alvo de notícias, veiculadas inicialmente pelo Africa Monitor e mais tarde pelo Correio Angolense, que envolviam o congelamento de contas de um filho seu, em Portugal, supostamente constituída com valores provenientes do Tribunal de Contas domiciliada no Banco Itu. Rafael Marques de Moraes voltou ao tema sublinhando ter documentos que provam que a juíza, além dos gastos em mobília e reabilitação de uma casa num luxuoso condomínio que lhe foi entregue a estrear e que foram superiores ao valor do imóvel, 3,5 milhões de dólares, adquiriu também uma residência para a sua adjunta, no valor de 437 mil dólares. Aponta ainda um mistério, aludindo ao pagamento de 526 milhões de kwanzas, 1,2 milhões de dólares ao câmbio atual, para a aparente aquisição de nada, verba que saiu do cofre privativo para a urbanização Nova Vida. Este projeto, acrescenta-se na carta, pertence à empresa Imogestim, cuja presidente é o ex-marido de Isalgina Gamboa, Rui Cruz. Numa outra carta, dirigida à presidente da Assembleia Nacional, reproduzida abaixo, o jornalista chama também a atenção de Carolina Cerqueira e dos deputados para a situação no sentido de o Parlamento exercer o seu papel de fiscalizador da atividade do Tribunal de Contas, a fim da sua urgente resolução e responsabilização administrativa, política e criminal. Carta dirigida à Presidente da Assembleia Nacional, a Sua Excelência Presidente da Assembleia Nacional Doutora Carolina Cerqueira. Assunto: fiscalização e responsabilização dos atos da Presidente do Tribunal de Contas. Excelência, este é um tempo de mudança e um novo ciclo acaba de se iniciar. Se há algo em que todos estaremos de acordo é neste pressuposto. Por essa razão que lhe envio esta carta sobre a necessidade de o órgão soberano a que Vossa Excelência preside proceder à devida fiscalização dos atos da Presidente do Tribunal de Contas, Doutora Isalgina Gamboa, de modo a obter conclusões objetivas e suscitar a necessária responsabilização administrativa, política e criminal. Na verdade, legalmente, compete à Assembleia Nacional fiscalizar a atividade do Tribunal de Contas em relação a assuntos de índole financeira, orçamental, contabilística e patrimonial, nos termos do artigo 37, N5 da Lei Orgânica e de Processo do Tribunal de Contas. Trata-se de um poder indeclinável da Assembleia Nacional com vista a assegurar o respeito da legalidade no controlo das contas públicas. Além do mais, e acima dos preceitos legislativos, o fim último do exercício da governação e das funções da Assembleia Nacional reside na prossecução do bem comum. O bem comum é o conceito abrangente que deve orientar o raciocínio e a prática de todos os membros e órgãos do Estado. Para alcançar o bem comum, os cidadãos devem, também, manter uma relação política ou cívica uns com os outros, para que as instituições promovam certos interesses partilhados, como a liberdade, a prosperidade e a tranquilidade. Juntos, as instituições, os cidadãos e os interesses relevantes constituem o bem comum, o qual deve orientar a ação política. É com este fundamento que se incita Vossa Excelência a tomar ou fazer tomar as iniciativas adequadas com vista ao controlo, à fiscalização e à responsabilização dos atos da Presidente do Tribunal de Contas. Relembre-se que, em 2020, o Executivo procedeu à aquisição de uma residência no exclusivo e luxuoso condomínio Malunga, no Talatona, Luanda, pela quantia de 3,5 milhões de dólares, cujo destinatário foi a veneranda juíza Isalgina Gamboa. 23 e 33 Imparcialpress.net. Provas documentais em minha posse demonstram que a juíza pagou 212,8 milhões de kwanzas à empresa Chulim Construções Ldá, no dia 5 de agosto de 2021. Este pagamento,
Com origem no cofre privativo do Tribunal de Contas, destinou-se à reabilitação da sua residência no condomínio Malunga. Ao câmbio atual, trata-se de $500.000 para a reabilitação de uma residência de alto padrão de luxo, que lhe fora entregue nova, a estrear. Além disso, o cofre privativo do Tribunal de Contas pagou à empresa Onus Mirabilis Decoração, nos dias 26 de março, 30 de julho e 17 de dezembro de 2021, um total de 1,426 mil milhões de kwanzas. O apetrechamento da residência no Malunga, ao câmbio atual, custou, portanto, $3,3 milhões. Isalgina Gamboa também recorreu aos serviços da empresa JAV, de João Justino António, para a aquisição de mais mobiliário para uso particular. O cofre privativo de Justiça desembolsou, para esse efeito, a 30 de julho de 2021, a quantia de 199 milhões de kwanzas. Ao câmbio atual o valor ascende a $461 mil. E assim chega-se a um apuramento de contas que diz que os gastos de Isalgina Gamboa com mobiliário foram superiores ao valor de aquisição da luxuosa vivenda de 4 suítes. A presidente do Tribunal de Contas preocupa-se também com a dignificação da sua adjunta. Com recurso ao mesmo cofre privativo, Isalgina Gamboa adquiriu, para a vice-presidenta, Domingas Alexandre Garcia, uma residência no condomínio Dalm, no Talatona, pela módica quantia de 189 milhões de kwanzas, o valor, pago em 2 tranches ao empresário Amil Ali Bachu, nos dias 26 de abril e 7 de junho de 2021, equivale a $437 mil ao câmbio atual. Para mais informação sobre estes factos, consultar artigos aqui e aqui. Repara-se que o dispêndio em mobílias mirabilis para a casa da veneranda juíza Isalgina Gamboa é 6 vezes superior ao valor de compra da residência da sua adjunta Domingas Garcia. Esta residência, por sua vez, teve um custo quase idêntico ao dos outros acessórios e mobílias adquiridos à JAV. Fonte governamental indica que a juíza solicitou ao Ministério das Finanças o montante de 2 mil milhões de kwanzas para mobilar a sua residência. E terá sido perante a recusa ministerial que a juíza decidiu recorrer ao cofre privativo do Tribunal de Contas. No meio destas transações, há um mistério. Assinala-se um pagamento de 526 milhões de kwanzas, efetuado a 10 de fevereiro de 2021 pelo cofre privativo do Tribunal de Contas à urbanização Nova Vida, para uma aparente aquisição de nada. Esse valor, ao câmbio atual, equivale a 1,217 milhões de dólares. A urbanização Nova Vida é um projeto da empresa Imogestim, cujo presidente do Conselho de Administração é o ex-marido de Isalgina Gamboa, Rui Cruz. A resposta do tribunal em relação aos factos até aqui enunciados foi que todos se enquadravam nos poderes legais da presidente e haviam sido aprovados atempadamente pelos colegas. Em concreto, o Gabinete de Comunicação e Imagem do Tribunal respondeu a informar que as despesas realizadas por este tribunal constam dos relatórios anuais do poder para acumularem riquezas e satisfazerem os seus egos e os de quem os rodeia. Mais tarde ou mais cedo, o presidente João Lourenço vai ter que escolher entre desembaraçar-se dos 2 problemáticos juízes ou afundar-se com eles na lâmada de... E a família, o vídeo hoje foi esse. Se inscreva no canal, ativa as notificações, partilha o vídeo, comenta porque isso também é notícia. Você não sabe para nós tentar notícia. A nossa campanha para aprender a família neta, a família de continua. Tamo junto, último dia da terminada da próxima vídeo, MSTV, a TV que chega até você, a TV que não baixa.